somente crê, somente crê, tudo é possível, somente crê, somente crê. Vamos ler, irmãos, Atos, capítulo 3, versículo 19, 20 e 21. Glória a Deus. Atos, capítulo 3, verso 19, 20 e 21. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie Ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que os céus contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Amém. Pode baixar também. Olha aqui. Glória a Deus. Vamos orar. Bondoso Pai Celestial, te damos muita graça nesta hora, por ouvir essas canções maravilhosas que nós, os irmãos, entoaram. Eu tenho certeza, Pai, que isso chegou nos teus santos ouvidos. Esse som que sobe da terra, este som maravilhoso, Pai, é a sinfonia de Deus, tocando adequadamente canções que verdadeiramente alegram o Espírito de Deus. Nós estamos felizes, Pai, e nós estamos te pedindo, Pai, que tu abençoe todos os irmãos que estão aqui presentes, pois eles vieram todos de bom grado ouvir tua palavra. Sei que muitos deles têm o dom de cantar, não foi possível cantar esta noite, Pai, porque toma muito tempo. Mas, Senhor, amanhã temos mais culto em Augusto Correia. Temos certeza que aqueles que não cantaram aqui cantarão para o Senhor em Augusto Correia. Certamente se alegrarão. No nome de Jesus Cristo, meu Deus, dá-nos um culto abençoado. É nossa oração. Amém. Glória a Deus. Podem sentar. Não vou tomar muito tempo. Desliga o ventilador. Não vou tomar muito tempo. E amanhã à noite o irmão Leônidas estará conosco lá em Augusto Correia, viu, irmão Zé Rodrigues, viu, irmão Antônio? Avise os irmãos lá. Vamos fazer um culto animado amanhã em Augusto Correia, tá bom? Vamos aproveitar bem a presença do irmão Leônidas aqui e vamos explorá-lo, amém? Meu irmão Leônidas, vamos explorar você, viu? Vamos explorar bem o irmão Leônidas. Amanhã estará conosco em Augusto Correia. Os irmãos aqui de Bragança, se quiserem ir para lá, viu? Vamos ver se dá para ir, né? Todo mundo para fazer uma festa bonita lá. Quarta-feira eu creio que o irmão Leônidas terá que viajar, né? Mas vai deixar uma boa impressão, vai deixar também muita saudade, né? Glória a Deus. Então eu li uma escritura maravilhosa que fala sobre os tempos da restauração. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor.
envie ele a Jesus Cristo, que já dantes foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de todo, da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Então, os santos profetas de Deus, desde o princípio, pode pedir para ele baixar lá, se for possível, para a gente estar cultuando ao Senhor aqui. Desde o princípio, Deus, ele prometeu através dos profetas que ia restaurar nos últimos dias. Como temos Apocalipse 10, verso 7, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar sua trombeta, se cumprirá os segredos de Deus, como foi anunciado aos seus servos, os profetas. Também em Malaquias, capítulo 4, versículo 5, que diz: eis que vos envio o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então Deus está prometendo fazer uma restauração nos últimos dias. Mas se pergunta, como Deus vai fazer uma restauração se tudo está perfeito? É a pergunta. Será que tudo está perfeito? Se tudo está perfeito, ou se tudo estivesse perfeito, não era necessário uma restauração. Amém? Só é necessário a restauração daquilo que está imperfeito. Deus está falando de restaurar a sua palavra que havia se perdido ao longo das eras. Ao longo das eras, os homens se afastaram da palavra de Deus. Eu estou falando assim de uma forma simples por causa dos nossos visitantes, para compreender e entender no que cremos. Depois eu aprofundo mais do meio da mensagem para frente. Mas o que eu disse ainda agora, se Deus vai enviar uma mensagem de restauração nesses últimos dias, para restaurar o que? Não está perfeito? Será que não está perfeito? Será que não está tudo certo? As religiões estão tudo certas? Para que restaurar se está tudo certo? A gente às vezes acha que está certo porque estamos acostumados. A gente acostuma de um jeito e depois descobre que não é aquele jeito. Amém? Isso tudo é o costume, né? Nós temos então que verificar o porquê, o que está errado que precisa restaurar. Aí a Bíblia vai nos mostrar que o batismo é em nome de Jesus Cristo. E o batismo é o primeiro passo para o cristianismo. Amém? Você tem que ser batizado nas águas para começar. É só o começo. Porque o batismo, ele significa sepultamento. Se você não for batizado, é pagão, é verdade. Todo mundo sabe disso, até os que não são aqui da mensagem sabem que quem não é batizado é pagão. Mas só que tem uma coisa também: quem é batizado errado também é pagão, entendeu? Porque às vezes as pessoas dizem, mas eu sou batizado. Mas a pergunta tem que se fazer: é batizado certo ou errado? Ué, não sei. Bom, tem que verificar primeiro. O batismo tem que ser para alguém que reconhece que é pecador e se arrepende dos seus pecados, porque a Bíblia diz: e toda a província de Jerusalém vinham ter com João Batista nas águas do Rio Jordão e eram batizados por ele, confessando seus pecados. Aqui já dá para entender que quem vai batizar tem que ter idade para confessar os pecados. Não pode ser uma criancinha de 6 meses, porque ela não tem como confessar os seus pecados. Então, só aí a gente vai já entendendo as coisas, né? Então, esse batismo foi feito por João Batista para arrependimento. E depois você encontra em Atos capítulo 19 o apóstolo Paulo rebatizando um povo que tinha sido batizado por João Batista, lá em Atos capítulo 19. Ele perguntou para aquele povo lá, já eram cristãos, e disse assim: vocês já têm recebido o Espírito Santo quando vocês creram? Eles disseram: nós nem ouvimos falar que há Espírito Santo. Aí Paulo disse: então já sei, é que vocês foram batizados no batismo de João.
né? E João, ele batizou só para o arrependimento, porque Jesus não havia ainda morrido na cruz e ressuscitado. Então ele não podia batizar em nome daquele que morreu na cruz. Então ele teve que batizar a pessoa por arrependimento. Mas quando veio Jesus, morreu e ressuscitou, agora tinha que batizar no nome desse que morreu e ressuscitou, para que fosse batizado em Cristo. Amém? Como diz Paulo em Romanos capítulo 6. E então a Bíblia diz que Paulo batizou de novo aquele povo. Nós temos encontrado uma dificuldade muito grande hoje, quando a gente fala em batizar as pessoas, mas eu já fui batizado. Pois é, mas tem que batizar de novo, porque aqueles lá de Atos 19 foram batizados de novo, né? Então, tem que batizar de novo como? No nome do Senhor Jesus Cristo. Porque quando você batizou, foi com um pinguinho d'água na cabeça, que não é bíblico, tem que ser mergulhado totalmente. E também foi com a idade de 6 meses, que não tinha consciência de pecado, então foi errado. E ainda foi pronunciando o nome da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que também está errado. O batismo é como está em Atos 2,38. A multidão perguntou a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, varões e irmãos? E ele respondeu: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Bom, eu estava falando de restauração, e é isso que esta mensagem veio restaurar. Foi o que eu li em Atos capítulo 3, verso 21, que o céu contenha até a restauração de todas as coisas. Esta mensagem verdadeira, esse batismo em nome de Jesus Cristo, esse Deus único que nós cremos, a semente da serpente revelada, que Eva não comeu nenhuma maçã, né? A serpente não era uma cobra lá no jardim do Éden. A serpente virou cobra rastejante depois que Deus disse: por causa que tu fizeste isso, agora tu andarás sobre o teu ventre. Então, se você puder raciocinar, você já pode raciocinar. Se Deus disse: porque tu fizeste isso, agora tu vai andar sobre o teu ventre, já dá para entender que então ela não andava sobre o ventre antes. Então ela já anda sobre o ventre por causa do pecado, por causa do erro que ela cometeu. Então tudo isso estava oculto, porque a denominação veio para ocultar. As pessoas nascem, o que elas conhecem é a denominação que o pai e a mãe dela estão envolvidos. Mombrana, quando nasceu, a primeira igreja que ele conheceu qual foi? A Batista, porque a mãe dele era da Batista, né? Então ele teve que conhecer logo aquilo, porque a mãe levava para a igreja e lá, para ele aquilo era verdade. Mas quando chegou o tempo de adulto, ele percebeu que a verdade estava só na Bíblia. E então, mesmo amando sua mãe, ele deixou aquela denominação de lado e veio seguir o que a Bíblia diz. Amém? Então, você nasce, você conhece logo a religião que seu pai e sua mãe é. Se o seu pai for macumbeiro, você vai ser um macumbeiro. Se seu pai for um adventista, é o que você vai ser. Se for um assembleano, é o que você vai ser. Mas quando você crescer, aí vem a eleição. Se Deus te chamou desde antes da fundação do mundo para ser filho dele, ele vai te fazer com que você encontre de alguma forma alguém que te fale desta mensagem. Você vai encontrar. E quando você encontrar, você vai ver que o que aquela pessoa disse é exatamente o que já estava no seu coração há muito tempo, que você também já via aquilo, você também já entendia que aquilo era daquela forma, e você já via que essas religiões estão erradas, que a coisa não está certa. Então você vai poder compreender o que eu quero falar nessa noite. Restauração. Deus enviou um mensageiro nesses últimos dias, de acordo com Malaquias capítulo 4, verso 5, para restaurar aquilo que as denominações tiraram do povo. Uma das coisas que foi tirada do povo foi a Bíblia. Você sabia que essa cidade aqui foi a primeira cidade no Brasil a receber o povo pentecostal? O irmão Daniel Berg chegou em Belém, vindo lá dos Estados Unidos, pelo navio aqui em Belém, junto com o irmão Gonaving. E então Gonaving ficou em Belém, Daniel Berg pegou o trem que havia aqui em Bragança e veio e dormiu ali na praça de frente à antiga prefeitura. Eu tenho tudo o livro dele, conta a história. E logo cedo, 6 horas da manhã, ele se levantou e desceu e sentou-se num bar que ainda hoje existe, chama o Rex Bar, né? Creio que é Rex Bar. E ele chegou ali, se sentou, pediu um café.
café e havia um homem bebendo um copo de cachaça, chamado arruda. E ele chegou com a sua Bíblia e colocou em cima da mesa e disse: dá um café. Colocaram um café para ele e o homem olhou para a Bíblia assim, disse: o que é isso? Disse: essa é uma Bíblia. Aí disse: ah, Bíblia, não, você tem uma Bíblia? Disse: tem. Não, a gente não pode ter Bíblia, só quem pode ter Bíblia é o sacerdote. Veja, agora em 1910 o povo não podia ter Bíblia. A primeira coisa que a religião fez foi tirar a Bíblia do povo para que o povo não lesse. Se você não lê, você fica desinformado. Se você não lê as leis do nosso país, você fica desinformado. O guarda te para lá na rua, se você não entender de lei, ele fala o que quer de você. Mas se você entender de lei, ele não pode fazer nada. Foi o que fez o irmão Inácio, que o guarda de trânsito parou ele lá na estrada que vai para a Praia de Juriteu. Para aí. Me deu sua habilitação, o documento do carro. O irmão Inácio é policial aposentado. Olhou para ele e disse: por que tu está pedindo pela minha habilitação? Ele disse: olha, porque eu sou um guarda de trânsito. Ele disse: eu sei que você é um guarda de trânsito, mas você está errado em pedir minha habilitação nesse lugar, porque essa estrada aqui, ela é estadual. Você é Demutran. Amém? Então o guarda saiu por ali desconfiado e foi embora. Se ele não conhecesse de lei, ia dar o documento lá, ia ser multado porque estava sem cinto, ia ser multado porque estava com o farol apagado, e assim por diante, ia ser multado porque o documento estava atrasado, e até guinchar o carro dele. Mas como eu conhecia de lei, não, nós estamos aqui, é uma BR estadual, você é Demutran, você tem que estar lá nas ruas. Amém? Então a questão dele conhecer de lei fez com que ele se saísse de um problema. A Bíblia diz: o meu povo erra por falta de conhecimento. O que a denominação fez? Tirou a Bíblia do povo. Aí o povo ficou sem conhecer a Bíblia. Sem conhecer, ficou fácil de enganar eles e fazer eles acreditar em qualquer coisa. O pastor, bem aqui sentado, o pastor Moura, já foi coroinha. E ele disse que, ele sempre me contava isso, que ele cansou de estar aqui do lado do padre, vestido com aquelas roupas aqui, sacristão do outro lado, e o padre dizia assim: Agnus Dom per Miriam. A igreja dizia amém. E ele ficava dizendo: o que quer dizer Agnus Dom per Miriam? Então dizia sempre isso: Agnus Dom per Miriam, amém. Amém quer dizer assim seja. A igreja não sabe nem para quem está dando amém. Então ele foi no dicionário latim. Em latim, Agnus Dom per Miriam significa ninguém vai a Deus senão por Maria. Mas Jesus disse: ninguém vai a Deus senão por mim. Amém? Então que a igreja diz amém por não conhecer as escrituras. As pessoas não sabem que Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade. As pessoas não sabem disso. Eles são ignorantes concernente à Bíblia, não conhecem a Bíblia, e por não conhecer eram enganados. E até hoje o mundo está enganado por falta de conhecimento. O homem entende de teologia, o homem entende de medicina, o homem entende de advocacia, mas não conhece nada de Deus. Juízes, prefeitos, governadores entendem de política, falam coisas que a gente não compreende. Às vezes eu observo um deputado falando: meu Deus, eu digo, não dá certo ser deputado, não entendo nada disso. Eu até hoje não sei o que é Lava Jato. Lava Jato aqui em Bragança é lavar um carro. Mas eles entendem, mas sobre a palavra de Deus eles não entendem nada. Eles não sabem nem que Jesus é o próprio Pai feito carne. Eles pensam que Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Ele nem sabe que a palavra Trindade nem existe na Bíblia. As pessoas não sabem. Por isso a Bíblia vem, diz, Deus dizendo através do profeta, disse: o meu povo erra por não conhecer. Jesus disse assim para aqueles fariseus, disse assim: ó, vocês erram por não conhecer as escrituras e o poder de Deus. Jesus mandou examinar as escrituras. Examinai as escrituras, porque são elas que de mim testificam, e nelas cuidais de ter vida eterna. Bem-aventurados que leem as palavras dessa profecia, e bem-aventurados também os que ouvem, porque Jesus sabia que nem todos podiam ler, mas podiam ouvir.
Amém? Então a falta de conhecimento jogou a igreja numa decadência. A igreja caiu no pecado, na idolatria, e chegou a um ponto em que Deus disse que ela tinha morrido e tinha se tornado morada de demônio e coito de toda ave imunda. Porque em vez da palavra de Deus sendo pregada lá dentro, ela colocou imagens para o povo venerar. Ela colocou uma hóstia no formato do sol para ser comido pelo povo. Enganou o povo, que na verdade a adoração ao Deus Sol romano não tem nada a ver com Jesus Cristo. Colocou o povo para crer que Jesus nasceu dia 25 de dezembro, quando na verdade, se você fosse estudar, ia verificar que quem nasceu dia 25 de dezembro foi Mitra, Deus Sol romano. Em outros lugares chamado Apolo. Mitra, que nasceu debaixo de uma árvore sagrada. Daí vem a árvore de Natal. Essa árvore sempre acompanhou Baal. Gideão acordou de madrugada e cortou o bosquinho que estava do lado da estátua de Baal. Desde lá até os próprios israelitas caíram nisso. Hoje Baal continua sendo adorado. É colocado dentro das igrejas evangélicas no dia 25 de dezembro. Porque não conhece as escrituras, nem o poder de Deus. Mas Deus prometeu que nos últimos dias ia restaurar. Amém. Trazer uma restauração dessas coisas. Trazer de volta a palavra original, de acordo com Malaquias 4, verso 5. Eis que vos envio o profeta Elias. Alguém disse: você nem sabe se esse profeta é para os gentios. Todo profeta da Bíblia não é só para os judeus, é para as nações. Pode ler lá, diz: eu te enviei como profeta para as nações. Todos os profetas da Bíblia não eram só para os judeus, mas para as nações. Amém? Amém. Glória a Deus. Malaquias foi um profeta para as nações. Profetizou dizendo: nos últimos dias eu enviarei o profeta Elias para restaurar. E aqui está: até o dia da restauração de todas as coisas. Eu quero chegar aqui no parágrafo da mensagem do irmão Branham, agora indo um pouco mais profundo para os irmãos da mensagem. Irmãos, esta restauração aconteceu? Para nós aconteceu. O 7º anjo já veio, restaurou o batismo, santificação no viver, a deidade de Deus. O Filho do Homem se manifestou. Descobrimos o que seria a manifestação do Filho do Homem: Deus discernindo os segredos ocultos dos corações. A revelação dos 7 selos, os 7 trovões revelados. Não há nenhum mistério deixado para ninguém. Não tem vaga para nenhum outro. O Branham diz: o 7º anjo é o consumador de todos os mistérios de Deus. Está tudo revelado lá, disse o Branham. E os 7 selos abriram a revelação do que aquilo era. Quando disseram: haverá 7 trovões que ainda serão revelados, está tudo revelado lá. E os 7 selos abriram a revelação do que aquilo era. Pronto, vá para os selos. Ah, mas tem um homem. Não, vá para os selos. Vá para a mensagem. Amém? Amém. Veja, e nesses últimos dias de restauração que Deus tem nos chamado, Deus primeiro chama para um ponto, para depois arrebatar. Amém? Amém? Ele chama numa mensagem que nós chamamos de jubileu. 50 anos, toca-se a trombeta do jubileu, e todos vêm para a liberdade e também para receber possessão das suas propriedades perdidas. Quem perdeu sua propriedade, quem perdeu o seu direito, no dia do toque da trombeta do jubileu, tem direito de colocar a mão no que é seu outra vez. Foi isso que Deus fez no Pentecoste. Depois da sua subida ao alto, 50 dias, Pentecoste significa 50. Aí o Branham diz: aí no Pentecoste, 50 dias, o Espírito Santo desceu para devolver à igreja aquilo que ela tinha perdido. Porque no toque da trombeta do jubileu, a pessoa tinha direito de receber o que tinha perdido. No Pentecoste caiu um vento impetuoso, eles receberam o poder, o Espírito Santo caiu sobre eles. Amém. Porque era Pentecoste, era jubileu. Amém? Amém. Mas a igreja perdeu 300 anos depois.
Eu tenho aqui um monte de livro de história que mostra. Flávio Valério Constantino era o nome dele. Enganou a igreja, fez com que ela perdesse o Espírito Santo outra vez. Esse Espírito Santo é uma promessa que foi dita. A promessa é para vós, para vossos filhos, para os que estão na Judéia, para os que estão longe. Essa é a maior promessa da Bíblia. É a vinda do Espírito Santo, porque é Deus vindo habitar em você. Essa é a melhor promessa. Esse é o melhor troféu. Eu não queria ter carro, eu não queria ter casa, eu não queria ter nada, mas se eu tivesse o Espírito Santo em plenitude em mim, é o que mais eu quero, é o que mais você quer. Qualquer um quer isto. É melhor que todas as coisas. O Espírito Santo em você é um tesouro, porque o Espírito Santo em você mostra que você obedeceu, e depois que entrar em você, ele não vai sair amanhã nem depois. Não, é até o dia da redenção. Amém? A Bíblia diz que depois de selado com o Espírito Santo, é até o dia da redenção. É colocado em você, e você está seguro como um penhor. Glória a Deus, aleluia. Amém? Deus te deu, segura isto. É uma promessa para ti, salvação para tua alma. O próprio Deus vindo habitar em você, fazendo aquele cachaceiro sumir, aquele criminoso desaparecer. Morreu aquele velho homem, aquela velha mulher. Nós temos exemplos disso na Bíblia. Havia uma que tinha tido 5 maridos e estava vivendo com um que não era o dela. E Jesus chegou ali: chama o teu marido, se não tem, se disseste bem que tu tem agora, nem é o teu, tiver 5. Oh, eu vejo que tu és profeta. Oh, se tu soubesse quem eu sou. Oh, se tu soubesse. Oh, se o mundo soubesse o que é o Espírito Santo. O Espírito Santo em nós é a certeza de tudo. Amém? Amém? Porque depois que ele chegou em você, disse o irmão Brana na mensagem, a brecha, é o inspetor que olha, o vagão está certinho, está tudo arrumadinho, nossa vida está toda arrumadinha, então ele sela, coloca um lacre, e aquilo não pode se quebrar aquele lacre enquanto não chegar no local do destino. Um homem ou uma mulher que tem o Espírito Santo é um lacre. Satanás não pode abrir, ninguém pode abrir. E o irmão Brana diz: para ele chegar em você, ele terá que passar pelos mesmos processos que você passou. Para Satanás chegar onde você está, ele terá que primeiro batizar em nome de Jesus, ter santificação no viver. Ele precisa receber o Espírito Santo. E se ele fizer isso, ele deixa de ser Satanás e passa a ser seu irmão. E ele nunca vai fazer isto, porque ele já cruzou a linha da misericórdia. Mas você está no lugar, o irmão Brana diz, você está sentado em lugar celestial agora. Amém. Neste momento, com Cristo, se você tem esse Espírito Santo. Aleluia. Mas veja bem, isso foi tirado da igreja. A igreja passou a ser fria e formal. Tudo que a igreja passou a ter foi estátua de cimento, um Cristo de cimento, um Cristo de barro, de gesso, que você pede, me dá, pelo amor de Deus, me dá, e ele não pode dar nem para ele mesmo. Se ele cair da estante, ele se espedaça. Já vi um lá no Andiroba, quando fui pregar lá, sem cabeça. O que aconteceu, dona? Caiu, quebrou a cabeça. Eu tenho medo de jogar fora e ser punida por Deus. Joga fora, pode sacudir no mato, que eu me responsabilizo por você. Amém? Pode sacudir no mato. Olha, meus amados irmãos, mas esta mensagem veio para restaurar. Esta mensagem veio para dizer que a verdade foi tirada deste mundo, deste povo. A verdade foi tirada lá atrás com Constantino, e ele entregou um substituto, entregou uma mentira para o povo. Nesses últimos dias Deus começou a restauração com Martinho Lutero, e veio de lá para cá com John Wesley, e nesses últimos dias enviou William Branham. No tempo de Lutero, a gente sabia que não podia ter indulgências, que não podia venerar a imagem, que era errado, mas a gente achava que tinha 3 Deus no céu. Irmão Branham diz, ele próprio pregava com um cachimbo na boca. Hoje não, hoje a gente sabe que até o cachimbo na boca está errado. Hoje a gente sabe que 3 deuses distintos está errado, porque a coisa foi aprofundando. Deus veio nos trazendo para a restauração.
Diante de Deus tem que estar certinho. E quando chegar na presença de Deus, vai estar tudo certinho, não vai ter nada errado. A gente diz que aquele irmão tem um defeito, tem mesmo, ainda não chegou na presença de Deus. Mas na hora que chegar lá, você vai olhar e diz, não tem defeito nenhum mais em ninguém. Na presença dele, tudo está certo. Na presença de Deus, conserta todas as coisas. Mourão diz, a palavra conserta todo erro. Glória a Deus. Estamos falando desta restauração. E aqui está, como o Mourão diz, no parágrafo 133 da mensagem A Festa das Trombetas. O Mourão disse, no último capítulo de Apocalipse, Jesus mesmo, o mesmo Deus disse, todo aquele que tirar uma palavra ou acrescentar uma palavra a isto, Mourão diz, isto é a revelação completa de Jesus Cristo. Veja, e os 7 selos tinham Moriões. Os 7 selos tinham os mistérios ocultos de tudo que isto era, de tudo que esses mistérios eram. Não o sétimo anjo terá, o 8º anjo terá, o João terá. Não, veja, olha. E os 7 selos tinham os mistérios ocultos de tudo que isso era, tudo passado. E devem abrir isso no último dia, veja bem, quando que isso será aberto? Na era de Laodiceia, no final do tempo. Laodiceia é o tempo que estamos vivendo agora. Laodiceia é a era que estamos vivendo agora. Deus dividiu o tempo de Cristo para cá, os 2000 anos em 7 eras. Amém? Éfeso, Esmirna, Tiatira, creio que Sardes e assim por diante, veio Filadélfia, e nós estamos agora, veio a era de Laodiceia. No final da era de Laodiceia, o mensageiro viria no fim do tempo para revelar os mistérios e tirar um povo desta era. Amém? Creio que a mensagem obra-prima 162. A noiva será humilhada, rejeitada, zombada por todas as denominações, mas ela estará fora da era de Laodiceia na qual ela foi criada. 162, obra-prima. Ela foi criada dentro da era de Laodiceia, mas quando ela recebeu o batismo do Espírito Santo, ela saiu para fora, para encontrar Ele que também está lá fora, dizendo, eis que estou à porta e bato. Amém? Amém. Oh, irmãos, o Espírito Santo te tira de Laodiceia. O Espírito Santo te faz espirrar fora. E para onde vamos então, irmão Rubens? Para a era da noiva. Amém? Amém? Era da noiva, é? Para a era abraâmica. Só estou falando isso porque o Mourão falou. O Mourão diz, a era abraâmica é a era da noiva. Ela não está em Laodiceia. Laodiceia é aquele povo que diz, rico sou, de nada tenho falta. A noiva não. A noiva disse, eu quero mais e mais de Cristo. Meu poder. Para querer mais de Cristo tem que estar fora de Laodiceia. Se tiver em Laodiceia, não quer. Diz que já tem. Se tiver em Laodiceia, diz, eu sei que a Bíblia diz isso, mas eu acho que não é bem assim. Porque a pessoa é um laodiceano e nada mais. Um membro de igreja apenas. Membro de igreja. Deus não fez nenhum trato com membro de igreja. Deus não fez nenhum compromisso com membro de igreja. Deus fez um compromisso com aqueles que têm o Espírito Santo. Amém. O compromisso é com os filhos de Deus. Mas eu sei, irmão Rubens, só que os membros de igreja um dia terão o Espírito Santo. Sim, terão. Os que foram chamados para ter, terão. Mas tem uns que não foi chamado para ter. Nasceu um membro de igreja e vai morrer um membro de igreja. Ainda vai dizer, nasci nessa e morro nessa. Muitos já me disseram isso. Mas veja bem, meus amados irmãos, a Bíblia diz que a vereda do justo é como o romper da aurora, que vai clareando dia após dia até se tornar a luz completa. O sol nasce lá embaixo, 5 horas da manhã, dá um clarão no céu. É um claro bom, mas ainda não é bom ainda. Espere mais, 8 horas do dia o sol está mais forte.
espere até dar meio-dia, você terá toda a clareza do sol. A vereda do justo vai clareando. Eu saí um dia do catolicismo e vim para uma denominação que não venerava imagem. Clareou um pouquinho, mas não pare aí não, vai mais para frente. Caminhe mais um pouco até chegar na luz completa. Amém. Amém? Nós vamos completar 20 anos do ministério do pastor Moura Bragança. Ele vivia lá em Picos do Piauí. Lá venerava imagem, para ele era tudo. Foi para São Paulo um dia e lá ele conheceu uma luz melhor, né? Ele foi para a igreja do véu, uma luz melhor que aquela. Pelo menos aqui não venera imagem. Oh, que bom! E ficou animado. Mas depois, quando ele viu Brasil para Cristo, né? Ou Prece Poderosa, com o poder, né? Com a animação, com os glória a Deus, com os cânticos animados, ele disse: é uma luz maior. Melhorou. Agora eu saí daquela multidão lá, daquelas mulheres de pano na cabeça, e vim para algo melhor. Mas ele não estava bom. Um dia ele encontrou um americano chamado Benin Demechat. Nós apelidamos ele de irmão Benjamin, deste tamanho. Chegou lá um dia em Tailândia, em Belém, melhor dizendo, né? E o levou para Manaus para pregar o evangelho. E lá surgiu a Igreja Pentecostal Unida do Brasil, batizando em nome de Jesus Cristo. Oh, melhorou, clareou mais. Além de ter as coisas, os hinos ser animados, além do fogo do Espírito Santo estar ali, a alegria do Pentecoste, ainda tinha o batismo em nome de Jesus. Foi clareando mais. Mas não parou naquilo. Um dia chegou em Parauapebas, começou a fazer um serviço de cura, um trabalho, começou a orar e começou a pregar, e pregar o batismo em nome de Jesus. Um irmãozinho olhou e disse: vem cá, quero falar com o senhor. Você batiza em nome de Jesus? Batiza. Eu também sou batizado em nome de Jesus, e eu quero falar para você sobre o mensageiro desta era. Amém. Amém? E foi a primeira vez que eu ouvi falar a palavra William Branham. Aí veio para uma luz maior, irmãos. E está cada vez indo mais para frente. Você diz: a mensagem está uma bagunça por aí, mas aqui nós estamos procurando a luz cada vez maior. Amém. Amém? Cada vez mais melhorando. Nós cantávamos aqui: sempre melhorando, sempre melhorando. Por quê? Tem que melhorar e não que morrer. Quando o irmão Leones começou a falar inglês, falava ruim, mas ele foi melhorando, melhorando, e vai melhorar mais, irmão Leones. É sempre melhorando. Amém? Não tem que estagnar. Eu paro aqui, eu vou ficar aqui. Não, vá para frente. Você é uma árvore viva que cresce e que produz frutos. E a Bíblia diz: a árvore que não der fruto será lançada fora. Jesus chegou numa figueira uma vez e procurar um figo, ela não tinha. Mas por que não tem? Você é uma figueira. É tempo de figo, devia ter figo. Ela não tem? Então tá bom, então nunca mais nasça fruto de ti. Olha, Deus olha para um povo como este. Olha que povo bonito, mas deixa eu dizer uma coisa: tem que ter fruto. Amém? Tem que ter fruto, porque se não tiver, nunca mais nascerá fruto de ti. Deus colocou-nos na terra para produzir. E que produção nós vamos produzir? Cristianismo. Amém. Nossa vida. E isso é naturalmente, sem esforço. Você não é crente porque se esforça para ser. Aquilo acontece, eu tenho dito isso. Amém? Mas vamos aqui. Eu quero aqui. E os 7 selos tinham os mistérios ocultos de tudo que isto era, e devem abrir isso no último dia, na era de Laodiceia, no final do tempo. E você sabe que o irmão Branham diz que todo mensageiro vem no fim da era. O irmão Branham veio no fim da era de Laodiceia. Ele veio, ele pode ter nascido lá atrás, em 1909, mas a era de Laodiceia era mais curta. O irmão Branham diz que é a mais curta. E a revelação dos 7 selos, a revelação dos 7 trovões vieram no fim da era, no final da era. E estamos bem aqui. Nós estamos vivendo na 0 hora. Estamos vivendo bem aqui no fim do tempo. Estamos vivendo aqui naquele tempo em que a plenitude chegou. A taça da ira de Deus encheu. Nós estamos vivendo na pré-mar. Você sabe que São Pescador conhece o mar. Quando a maré enche, que fica transbordante, aí para, nem fica enchendo e nem vazando.
ela fica ali. É aqui que estamos. Deus está a ponto de derramar sua ira sobre a terra, mas tem alguma coisa que impede disso acontecer. É o seu povo, é a sua noiva. Ele vai tirar ela, e quando tirar, ai daquele que estiver nessa terra então, porque este mundo é só caos e confusão e religião. Você anda por aí, é uma de um lado, do outro da rua, tudo pregando a mesma coisa, tudo fazendo piquenique, gincana e sorteio. Nós não precisamos de mais igrejas. Já chega de tanta igreja. Nós precisamos da palavra de Deus que foi tirada do povo. Nós não precisamos de mais igrejas. Escreva o que eu estou dizendo. Quanto mais igreja, mais confusão. Nós precisamos de alguém que tenha coragem de pegar essa Bíblia e pregar o que ela diz. Que suba num púlpito e diga que a mulher deve se vestir com pudor e decência. Não fale isso não, vai embora. Que vai embora. Jesus não disse: onde tiver 200 ou 300 eu estarei no meio dele. E se onde tiver 2 ou 3 eu estarei no meio dele. Amém. Amém. Glória a Deus. Precisamos de pessoas, de homens nesses últimos dias, que possam arregaçar a manga da camisa e pregar esse batismo que está aqui, Atos 2:38, que Jesus disse para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas os apóstolos não batizaram assim. Desobedeceram? Não, eles obedeceram. Quem está desobedecendo é quem batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dá para você entender isso? Mateus 28:19, Jesus disse para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os apóstolos não fizeram isso. Lá em Atos 2:38 foi o primeiro batismo, foi em nome de Jesus. Atos 10:48 em nome de Jesus. Atos 19 verso 1 em nome de Jesus. Atos 8 verso 16 em nome de Jesus. Atos 22:16 em nome de Jesus. Não tem nenhum lugar que eles batizaram em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles não fizeram assim. Então eu vou ficar com Jesus. Se você ficar com Mateus 28:19, se você batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você está errado. Por quê? Jesus mandou batizar em nome do Pai. Ele não disse assim, repita Pai, Pai. Ele mandou batizar em nome do Pai. Ele não disse repita Filho. Ele mandou batizar em nome do Filho. O nome do Pai não é Pai, Pai é o que Ele é. O nome do Filho não é Filho, Filho é o que Ele é. Eu sou Filho e sou Pai. Aqui então, para esse lado eu sou Filho, para esse lado eu sou Pai. Porque esse é meu filho, esse é meu Pai. Então eu sou Filho e Pai ao mesmo tempo, mas não sou dois. E também o meu nome não é Filho, e nem o meu nome é Pai. Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo, mas esse não é o nome dele. É para batizar no nome desse Pai, desse Filho e do Espírito Santo. E os apóstolos fizeram assim, e está certo. Amém. É o nome do Senhor Jesus Cristo, o nome que é acima de todos os nomes, e neste nome somos batizados. Aleluia. Aleluia. Então é o tempo da restauração ou não é? Deus está restaurando. Deus está trazendo de volta para a palavra. Paulo disse que ele ia congregar todas as coisas em Cristo, e então viria o fim. Congregar é reunir em torno da palavra. Preste atenção aqui, algo aqui, ó. Graças a Deus. Olha o que diz o profeta. Diz assim: olha, veja bem, e os 7 selos tinham os mistérios ocultos de tudo que isso era, e deve abrir isso no último dia, na era de Laodiceia, no final do tempo. Mombrana diz: graças a Deus, isso encerra a mensagem à igreja. A mensagem do Mombrana encerra a mensagem. Não precisa outro com outra mensagem. A mensagem do Mombrana encerra a mensagem. Nós só precisamos pregar a mesma coisa que ele pregou. Se nós pregar mais outra coisa, nós estamos soldando um pedaço na mensagem. A mensagem já foi encerrada. O profeta dessa era encerrou. Não tem mais nada, porque é o grão novamente. A árvore foi plantada um grão, ela cresceu, virou uma árvore, deu uma espiga e cheio de palha e folha e tudo mais, mas não era o mesmo grão que foi plantado ainda. Aquilo são condutores do grão. Agora aqui em cima dá uma espiga e dá de novo o mesmo grão que foi plantado, mas aí aquela espiga ela não está madura, ela tem apenas um leite dentro. Então Deus está só esperando o tempo dela amadurecer. Depois do grão não vem mais nada. Tem outro? Não tem, porque depois do grão não tem mais nada.
A mensagem desse restaurador é o grão novamente. O mesmo Jesus que pregou na Judéia, é o mesmo Jesus que tem trazido a mensagem para nós nesses últimos dias através do seu profeta. Como ele diz, o mesmo sol que brilhou no Oriente é o mesmo sol que brilha no Ocidente. E você sabe que ele diz isso, irmão Leônidas, que sol em inglês é sun e filho é sun. Então ele diz, o mesmo sun, o mesmo filho, irmão Brena, faz com que sun e sun fique parecido, e diz, o mesmo filho que pregou no Oriente é o mesmo filho que está no Ocidente. Amém. Filho de Deus, com a mensagem de restauração. Nesses últimos dias, o mesmo grão, o mesmo Jesus está aqui. Amém. Dizendo, sai dela, povo meu, sai, antes que seja tarde demais. Veja, isso encerra a mensagem à igreja. Isso a encerra quando eles olham para trás. Quem eles? Vocês e eu, nós aqui do fim do tempo. Quando nós olhar para trás, o que acontece? Quando eles olham para trás e veem o que tem sido, e veem aonde tudo isso foi trazido, isso a encerra a era da igreja. Não acabou não, ainda tem outra, porque você não está olhando para trás para ver o que aconteceu. Se você puder olhar para trás e ver o que aconteceu lá, você vai dizer, não, encerrou, acabou. Chegou no fim do tempo. Deus está agora mesmo. Estamos na pré-amar. Seremos arrebatados no momento, num abrir e fechar de olhos. E então dois profetas aparecerão para os judeus com uma mensagem para fazer eles reconhecer a expiação. Eles vão reconhecer Jesus Cristo e se repartirão por cada clã, por família, e chorarão amargamente, dizendo, quem te fez essa ferida? E ele dirá, recebi isso na casa de meus amigos. Amém? A nossa chance chegou e está aqui. A qualquer momento isso vai parar. A qualquer momento essas portas fecharão. Um dia muitas pessoas desejarão assistir um culto aqui, não poderão, porque a justiça colocará uma placa lá na frente dizendo fechado por ordem judicial. Por quê? Porque eles não concordavam com o sistema mundial de igrejas. Qualquer dia desse isso vai acabar, essa voz vai se calar, esses perturbadores vão de parar. Elias perturbou Israel e Acabe disse, já vem tu, perturbador de Israel. Perturbou, até que um dia Deus tirou o seu profeta para o deserto. Deus há de nos tirar para o deserto qualquer dia, e nossa voz vai se calar, esse som vai terminar. Nunca mais vão ouvir dizer nada sobre semente da serpente. Não vão mais ouvir dizer sobre batismo em nome de Jesus. Tudo bem, querem três deuses, fique com os três deuses deles. Nós vamos ser arrebatados com o nosso único Deus. Amém. Nós sairemos desse mundo, não abrir e fechar de olhos. Aleluia. Deixe o mundo aí com seus três deuses distintos, com seus piqueniques, com suas gincanas. Deixe o mundo aí com o seu Deus só quer o coração. Mas nós vamos com Deus que quer corpo, alma e espírito. Amém. Nós vamos com Deus que diz, sede santo, porque o vosso Pai Celestial é santo. Amém.